Hoje vamos falar sobre os gêneros textuais. Sempre que nos comunicamos verbalmente é através de algum texto, oral ou escrito. Para Marcuse, sempre nos comunicamos através de textos, e os textos são concretizados através dos gêneros textuais. Os gêneros são artefatos sócio-históricos que surgem devido às necessidades comunicativas humanas. Como as nossas necessidades comunicativas são muito variadas, os gêneros textuais também o são. Temos gêneros textuais orais, tais como o diálogo, a aula, uma missa, uma piada. E temos também os gêneros textuais escritos, como um artigo científico, um romance, um bilhete, uma lista de compras, uma bula de remédio, um e-mail. E há também gêneros textuais híbridos, que, por exemplo, os telejornais, que são gêneros organizados previamente, escritos e depois lidos como se fossem orais. Esta videoaula, por exemplo, é um gênero híbrido. Eu organizei a aula pensando o que vocês deveriam, o que seria importante em cada unidade temática e agora estou lendo como se fosse um gênero oral. Segundo Marcuse, o estudo dos gêneros textuais começou na Antiguidade Grega, ele é bastante antigo. Só que na Antiguidade Grega ele era focado mais nos gêneros textuais literários. E hoje em dia estamos presenciando uma espécie de explosão de estudo dos gêneros textuais. Marcuse usa até a expressão moda. Ele diz assim que, olha, temos uma explosão de estudos nos gêneros textuais que acabou virando até uma moda. Um teórico importante para o estudo dos gêneros textuais é o filósofo russo Bakhtin. É ele que vai caracterizar e diferenciar os gêneros textuais de acordo com 3 critérios básicos. O conteúdo temático, o tipo de tema pertinente a cada gênero textual, o estilo de linguagem, formal ou mais informal, e a estrutura composicional. Cada gênero diferencia-se, então, por um tema, um estilo de linguagem e uma estrutura composicional. Por exemplo, vamos comparar uma piada e uma oração. A piada é um gênero cuja a temática é variada, inclusive pode ser até uma temática religiosa. Geralmente é uma linguagem informal, podendo conter até palavrões, e a estrutura composicional geralmente é curta, porque se ela for muito comprida, muito longa, uma piada, a gente acaba esquecendo e a piada perde a sua graça. Já a oração, a temática é sempre uma temática espiritual, religiosa, a linguagem é mais formal e a estrutura composicional pode variar. Por exemplo, nós temos a oração do Santo Anjo ou do Anjo da Guarda, que é uma oração curta, comparada, por exemplo, à oração de São Francisco, que é uma oração longa. Como os gêneros estão ligados às atividades humanas, eles vão se modificando conforme se modificam as sociedades e as nossas atividades sociais. Marcuse os caracteriza como eventos textuais maleáveis, dinâmicos e plásticos. Ele usa o exemplo da carta pessoal, que na atualidade acabou sendo substituída pelo e-mail. Bakhtin faz uma distinção entre gêneros textuais primários e gêneros textuais secundários. Os gêneros textuais primários são aqueles usados na comunicação discursiva direta, tais como o diálogo ou o juramento, por exemplo. Já os gêneros textuais secundários são usados em situações comunicativas mais complexas e elaboradas, como, por exemplo, romances, novelas, um artigo científico. Os gêneros textuais secundários incorporam os gêneros textuais primários. Então, por exemplo, dentro de um romance ou um drama, nós teremos um diálogo, nós podemos ter um juramento. Então, os gêneros textuais secundários incorporam os gêneros textuais primários. Outra distinção importante é entre gênero textual e tipo textual. Para Marcuse, os tipos textuais são espécies de construções teóricas definidas pela natureza linguística da sua composição. Tipos de frases, os modos verbais, as palavras empregadas
E eles abrangem assim meia dúzia, eles são um número finito, né? Eles abrangem uma meia dúzia de tipos. Entre eles, por exemplo, a narração, a dissertação, a descrição, a exposição. Já a expressão gênero textual é usada para designar os textos materializados que encontramos na vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas. Como já referimos, né, essas características comunicativas são definidas por o conteúdo temático, o estilo da linguagem e também pela estrutura composicional. Como os gêneros são maleáveis e dirigidos por sua função comunicativa, nós podemos subverter, né, algum aspecto de um gênero usado intencionalmente. Isso é muito usado em propagandas, por exemplo. Com o objetivo de chamar a atenção para o produto anunciado, utilizam-se de poesias, esculturas artísticas, quadros famosos, músicas. Esse uso de um gênero textual em outro causa um certo estranhamento que chama a atenção do leitor e, né, do consumidor. Essa mescla de funções e formas de gêneros diversos num dado gênero é chamado por Marcuse de intertextualidade intergêneros. Há também a intertextualidade tipológica, quando nós temos diferentes tipos textuais num mesmo gênero textual. Ou seja, na intertextualidade intergêneros, nós temos um gênero com função de outro, e na intertextualidade tipológica, nós temos um gênero com diferentes tipos textuais. O trabalho com os gêneros textuais na escola, preconizado nos documentos oficiais, é crucial e indispensável por proporcionar a oportunidade de se lidar com a língua nos seus usos reais do dia a dia. O usuário da língua precisa dominar os diversos gêneros que circulam nas diferentes esferas sociais, a fim de efetivar a sua socialização. O conceito de letramento também está imbricado aqui, pois o letramento acontece por meio dos gêneros. Cada prática social em que estamos inseridos exige o domínio de diferentes gêneros textuais. A entrada no mercado de trabalho, por exemplo, exige o domínio de novos gêneros textuais, como, por exemplo, a elaboração de currículos, a entrevista de emprego, a participação em reuniões. Em teoria, o letramento e o aprendizado de novos gêneros textuais continua vida fora do indivíduo, porque a todo momento nós podemos estar nos inserindo em novas práticas sociais, novas situações sociais e entrando em contato com novos gêneros textuais. Marcuse ressalta que, como os textos se manifestam sempre num ou noutro gênero textual, o conhecimento do funcionamento dos diferentes gêneros é importante tanto para a produção textual como para a compreensão fruto da leitura. Em uma perspectiva interacional de língua e em consequência de leitura e produção textual, não há como fugir do trabalho com os gêneros textuais em sala de aula, pois a interação linguística materializada através dos textos orais ou escritos ocorre através dos gêneros textuais. Muito obrigada e bom trabalho a todos.